Olá, vamos conversar hoje sobre a temática de melhoria de processos. Melhoria de processos está relacionado a uma continuidade da discussão das aulas relativas à qualidade. A melhoria de processos auxilia muito na manutenção plena da qualidade dentro da organização. Para isso, nós vamos estabelecer alguns objetivos da nossa aula de hoje. Primeiro, usar ferramentas de qualidade para a análise de processos e soluções de problemas. Segundo, descrever e compor programas de melhorias de qualidade. E, por último, liderar equipes em uma iniciativa de melhoria de processos. Reflexões iniciais. As reflexões iniciais estão relacionadas a alguns apontamentos que a gente faz para gerar essa provocação do que a gente já sabe, do que a gente já conhece sobre a temática. A primeira questão é: o que é melhoria contínua? Melhoria contínua, pessoal, é uma preocupação constante dentro da organização, onde cotidianamente as ações levam a uma melhoria contínua e vão gerar qualidade na prestação do serviço. Como implementá-la no setor público? É possível? É possível sim. A gente pode implementar a melhoria contínua dentro do setor público. No último REL, nós tratamos sobre a avaliação 360. O que é a avaliação 360? Ela é um mecanismo que nos auxilia no processo de melhoria contínua. Eu conheço o que as pessoas pensam sobre aquele serviço que está sendo prestado, e em função do retorno que eu recebo, eu consigo gerar alternativas a fim de propor um serviço público de melhor qualidade. A gente pode observar também práticas de melhoria contínua sendo realizadas no momento presente. Não sei se vocês já estão cientes, mas há uma discussão dentro da universidade para que a finalização desse semestre aconteça de modo remoto, em função das situações de contingência que nós estamos vivendo, da pandemia. Nós, com certeza, não conseguiremos ter as aulas presenciais, como era o esperado. Dentro desse contexto, está sendo apresentado um momento para avaliar a situação dos réus, ou seja, é o momento dos alunos se manifestarem, dos professores se manifestarem, das instituições de classe se manifestarem, a fim de que possamos construir coletivamente um modelo a ser implementado, talvez ainda esse semestre e com perspectiva do segundo semestre de 2020, para tentar gerar melhoria na prestação do serviço. Como a gente pode perceber, falando de serviços públicos, mais especificamente de educação, nós estamos, em função desse momento que estamos vivendo, há muitos contrapontos, há insatisfações do ponto de vista do professor, do ponto de vista do aluno. O que nós precisamos fazer? Como que nós podemos nos manifestar a fim de gerar um serviço pleno? Então, isso é possível, de fato, implementar a melhoria contínua no serviço público. Quais são as ferramentas de qualidade para auxiliar na solução de problemas? Então, a gente viu aqui a avaliação 360, ela é um mecanismo que auxilia na solução de problemas. O PDCA, que nós vamos conhecer hoje, é uma ferramenta que auxilia na solução de problemas. A planilha de controle, os gráficos de controle, o diagrama de Ishikawa, são todas ferramentas que podem nos auxiliar na solução de problemas. Pessoal, vale aqui a dica muito importante. Tem uma planilha em Excel que está disponível lá no campus virtual, que vocês devem acessá-las. Nessa planilha está mapeado todas as ferramentas que serão discutidas na nossa disciplina, elas já estão todas desenhadas em termos de Excel, só vocês entrarem com os valores, vai gerar já os gráficos para vocês. E já tem os desenhos também do Ishikawa. Então, é muito importante vocês darem uma chegadinha nessa planilha. O que é o benchmark? O benchmark, pessoal, é uma coisa muito simples, é um nome muito chique para falar algo que seja simples. O benchmark é você se inspirar em organizações que já prestam determinado serviço no mercado, observar como que elas prestam esse serviço,
verificar, em função do que elas fazem, o que, que pode ser modificado para vocês, vocês fazem essas melhorias e executam novas ações a partir do que vocês se inspiraram na prestação do serviço feito por terceiros. O benchmark é uma cópia. Você copia aquilo que o concorrente faz de legal e internaliza na sua organização. Por exemplo, o UFLA de Portas Abertas, que é uma ação feita dentro da Universidade Federal de Lavras, ela foi inspirada numa prática que era realizada pela UFMG. Ela viu algumas ações interessantes, ela trouxe isso para dentro da UFLA, fez algumas modificações e começa a ofertar o UFLA de Portas Abertas. O que são programas de melhorias? Programas de melhorias, pessoal, são ações que são realizadas pela organização a fim de promover essa melhoria contínua. Esse ponto, lembra que eu comentei com vocês que tinha algumas práticas que estariam relacionadas à gestão de pessoas? Está aqui dentro desse programa de melhorias contínuas. Ela está relacionada à participação nos lucros, ela está relacionada ao desenvolvimento individual, o plano de carreira, como que essa pessoa vai ser recebida, escutada, ouvida dentro da organização, os mecanismos de feedback. Então, é tudo isso que nós vamos discutir e apresentar na nossa aula de hoje. Processos de melhoria de produtividade e qualidade. Nós temos 3 processos. Quais são eles? Olha, vejam aqui. Fundamentos da melhoria contínua, o ciclo do PDCA e a solução de problemas. Nós vamos discutir agora um pouquinho cada um deles. Eu sugiro fortemente que vocês leiam o slide dessa aula, porque se vocês forem na nota de rodapé, vocês vão ver um exemplo bem específico de cada um desses processos de melhoria contínua. E eles, vocês já devem ter observado, têm uma atividade específica desses processos de melhoria contínua. Vocês precisam contextualizar um serviço, vocês precisam justificar a partir desses parâmetros como que, de fato, esse serviço vai poder ser melhorado. Vamos, então. Fundamentos da melhoria contínua. Ela está baseada na satisfação do usuário, no gerenciamento por fatos e no respeito pelas pessoas. O fundamento da melhoria contínua, a gente pode observar na avaliação 360 que vocês responderam para mim no último réu. Por meio dos resultados que são gerados com a avaliação 360, eu vou conseguir perceber o grau de satisfação dos cidadãos usuários. E lá a gente elencou alguns parâmetros. Vou lembrar algum deles aqui. Qual que era a satisfação de vocês com o plano de curso? Qual que era a satisfação de vocês com cada uma das atividades que estavam sendo desenvolvidas no ambiente virtual? Com as atividades que foram desenvolvidas no ambiente físico? Ao final, a gente tem uma tabela que vocês têm acesso a ela. Vale a pena dar uma olhadinha. Inclusive, temos um fórum que está atrelado a essa atividade. Então, ao final, a gente consegue concluir o grau de satisfação. Então, partindo do pressuposto quantitativo, se vocês observarem os resultados, em torno de, na maioria dos quesitos, a partir de 70% ou mais, há um grau de satisfação. Isso é bom, isso é bastante satisfatório. A gente poderia ter encontrado um cenário bem diferente. E aí, o que envolve o gerenciamento dos fatos? O gerenciamento dos fatos, eu vou observar o que foi gerado de resultado em cada uma das tabelas, o que foi gerado em termos de resultado na parte aberta, né? Ou seja, aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser eliminado. E a partir desse gerenciamento, a gente toma a decisão. Não vou adiantar aqui que decisões nós vamos tomar, mas nós vamos pensar isso coletivamente a partir do fórum de discussão. E o que é importante dentro do fundamento da melhoria contínua? É a gente respeitar as pessoas. Como que é feito esse respeito? Eu aceitar a opinião de cada um de vocês, sem denegrir, sem questionar, sem impedir que vocês, de fato, manifestem aquilo que seja de vontade de vocês. Então, isso significa que nós estamos respeitando a opinião das pessoas. Vale dizer que na hora que a gente está trabalhando com fundamentos da melhoria contínua, nem sempre a minha manifestação vai ser contemplada. O que vai ser contemplado? Vai ser o conjunto de manifestações.
Então, vai ser o conjunto de respostas e não um integrante em si. O que eu quero dizer com isso? Às vezes eu tenho um integrante que está extremamente insatisfeito, mas eu preciso de tomar uma decisão enquanto gestor. Como que vai ser a tomada de decisão? A tomada de decisão vai ser a partir do que a maioria pensa. Então, como eu disse para vocês, em torno de 70% das pessoas estão satisfeitas com a disciplina. Então, tem aquele 30% que não está tão satisfeito e que talvez ele não vai ser contemplado totalmente, certo? Espero que vocês tenham entendido. O ciclo do PDCA, ele está relacionado a planejar, executar, verificar e agir. O ciclo do PDCA ele é muito importante na elaboração do trabalho final de vocês, principalmente no que diz respeito à elaboração do plano de ação. Porque aqui no planejamento eu vou encontrar o que eu vou fazer. Quem vai ser o responsável? Quando vai ser feito? Como vai ser feito? Por quem vai ser feito? Então, depois que eu tenho isso desenhado, eu sugiro fortemente vocês trabalharem isso em termos de planilha, algo semelhante àquela primeira etapa da oficina do trabalho final, né? Lá na primeira oficina, vocês podem visualizar que tem uma tabela, e ela está muito atrelada a essa noção do PDCA. Primeiro, no ponto do planejar. Vocês estão planejando as ações, quando elas serão feitas, por quem elas serão feitas, como elas serão feitas, se tem custo ou não. Isso a gente não trabalhou lá, mas é importante na hora que a gente pensa em termos de PDCA. O que é o executar dentro do PDCA? É você acompanhar se o que foi planejado foi executado. Então, como que a gente vai fazer isso, né, fazendo um exemplo a partir do trabalho prático da disciplina? Vocês me entregaram na primeira oficina uma planilha, né? Na hora que vocês me entregarem efetivamente a primeira etapa, eu vou contrastar. O que foi planejado foi executado? Beleza, nota 100. Aí, se eu verifico que tem alguma das atividades que foi planejada e que não foi executada, eu vou ter que nomeá-la. Olha, a introdução não ficou bem feita, ou ela não foi feita, ou seja, não teve a inserção de fotos, né? Então, foi uma execução, um plano que foi feito e que não foi executado. Aí, isso vem nesse momento de verificação, que é quando você constata, né, o que foi planejado com o que foi executado. E aí, o agir vem na ação corretiva. Aquilo que não foi executado da forma como foi planejada, no momento do novo agir, você repensa, você retoma aquilo que foi planejado e não foi executado e cria uma nova ação, a fim de tentar executar aquilo que não tinha sido executado da forma como deveria. O último é a solução de problemas. Qual que é o foco da solução de problemas? É eliminar a causa do problema. Ela envolve 10 passos. Sugiro fortemente que vocês deem uma olhada nesses 10 passos lá na página 190 do livro do Fritz Simons. Ele está disponível na biblioteca virtual. Trazendo de maneira sintética quais são esses 10 passos, o primeiro é reconhecer o problema, formação de equipes de melhoria da qualidade, definição do problema, desenvolvimento de medidas de desempenho, análise do problema e do processo, determinação de causas possíveis, escolha e implementação da solução, avaliação da solução, certeza de qualidade, certeza de continuidade e melhoria contínua. São 10 passos. Isso pode ser aplicado em qualquer contexto, numa organização pública, numa organização privada. Essa solução de problemas, inclusive, pode ser utilizada para ajudar vocês a identificarem os problemas dentro das organizações onde vocês estão realizando o trabalho final. Se vocês pegarem o slide onde tem essa aula de melhoria contínua, vocês vão ver o caso do marketing do terceiro CIEGEP. É bastante interessante. A gente teve vários problemas com o marketing. Por que aconteceu esse problema? A gente tinha uma equipe não tão estruturada, a equipe chegou na última hora, ela não estava muito ciente. Outro aspecto que foi fatal para o caso do marketing do terceiro CIEGEP é que teve um descompasso entre o início do processo de planejamento do evento e as divulgações de marketing e o patrocínio. Então, a gente faz toda uma fundamentação baseada na solução dos problemas. Eu sugiro fortemente que vocês leiam esse passo a passo. Isso pode ajudar demais vocês a realizarem a atividade dessa etapa.
que é a atividade de planejamento. Ferramentas de qualidade para análise e solução de problemas. Aqui vem um outro conjunto de informações que também é foco de atividade desse réu. Essas ferramentas todas estão disponíveis no documento em Excel que eu sugeri para vocês darem uma olhada. Mas e aí, Daniela? Que ferramentas são essas? Quando eu utilizo? Como eu utilizo? Então, nós temos aqui o elemento principal para dar o start nisso tudo, principalmente relacionado a gráfico de controle, diagrama de dispersão, carta de controle, histograma e gráfico de Pareto, é a planilha de controle. O que é a planilha de controle? É o acompanhamento diário, semanal, mensal, anual, que é feito de determinados indicadores. Que indicadores são esses? Vocês vão estabelecer esses indicadores para cada tipo de serviço. Por exemplo, aqui na nossa disciplina, que indicadores eu tenho? Eu tenho nota por atividade. Eu tenho frequência por aluno. E aí, em função dessas informações, eu consigo gerar gráficos de controle, histograma, gráfico de Pareto e cartas de controle. Outra ferramenta também bastante interessante é o fluxograma e o diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito, eu encontro um problema e, a partir desse problema, eu busco identificar as causas, né? As causas e as consequências dessas causas. Vamos lá. Aqui eu trouxe um exemplo, né, da planilha de controle. Então, aqui eu tenho número de bezerras, número de mortes de bezerras, número de animais, a porcentagem, número de mortes, número de animais e a porcentagem de mortes. Então, esse aqui é um exemplo. Vocês podem utilizar e prospectar da forma como vocês quiserem. Aqui é o histograma, né, que você vai estabelecer essa planilha essa coluna, né, num gráfico, né, e ele vai apresentar como que isso vai acontecer ao longo do tempo. Aqui nós temos o fluxograma. Dentro do fluxograma é fundamental estabelecer o início, sempre utiliza essa figura, é necessário ter setas, o retângulo, ele indica uma ação, o losango indica um processo de tomada de decisão, que vem na consequência por um sim e um não. Então, se aqui eu tenho uma tomada de decisão, é cadastrado? Sim. Solicitar benefício? Não. Cadastrar. Então, ele retoma no atendimento. E aí você tem todo o procedimento sendo realizado até chegar no final do ciclo. Eu sugiro, no exemplo que vocês forem criar de fluxograma, que vocês sejam simples. Não pense em algo complexo. Comece por aquilo que seja mais básico. Para um serviço onde tem um início e um fim bem rápido, que não tenha muitas tomadas, tenha uma ou duas ou três tomadas de decisão, mas não mais do que isso, para não complexificar. Depois que vocês entenderam o procedimento, aí vocês podem gerar grandes fluxogramas para realmente espelhar o que acontece na organização como um todo. O diagrama de causa e efeito, né, ou também chamado de diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe, você coloca aqui o problema, né? Aqui você trabalha com as causas e aqui as consequências. E aí, como uma coisa impacta na outra. Na planilha Excel também tem um exemplo bastante interessante, sugiro fortemente que vocês leiam por lá. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Aqui nós temos o gráfico de Pareto, né? Ele faz a quantificação dos itens ao longo de determinado período, né? Aqui nós temos o diagrama de dispersão, que indica tendências positivas ou tendências negativas, né? Aqui nós temos o gráfico de controle, que mostra o desenvolvimento de determinado serviço ao longo do tempo. Vale dizer que todas essas tabelas ilustrativas, elas são fictícias, elas não possuem uma lógica, é só para vocês compreenderem como que isso acontece de fato, tá certo? Finalizado, pessoal, antes da gente passar para a parte de benchmark, gostaria de retomar nessas ferramentas da melhoria, porque, como eu disse, ela vai ser uma atividade de fixação. Então, vale a pena vocês entenderem muito bem.
Para isso, eu sugiro fortemente que vocês escutem o podcast, leiam os slides desta aula e, além disso, o capítulo disponível que está na biblioteca virtual da UFLA. O benchmark, eles são práticas bem-sucedidas que são realizadas por determinadas organizações. Ele tem como propósito conhecer o que vem sendo desenvolvido em outros países, em outros estados, em outros municípios, em outras organizações. Eu gosto muito de compartilhar com vocês a experiência que eu tive na Prefeitura Municipal de Lavras, onde a gente, eu não participei efetivamente dessa visita técnica, mas o pessoal que mexia com a parte de arrecadação, eles foram visitar outras prefeituras para compreender o que eles poderiam fazer a fim de aumentar o valor arrecadado pelo município. Aí eles foram até essa prefeitura, bem sucedida, verificaram o que elas estavam fazendo, verificaram que tinha um software, uma empresa de consultoria, e aí trouxe essa prática para a Prefeitura de Lavras, a fim de aumentar a arrecadação. Qual que é o passo a passo do benchmark? O primeiro ponto é seleção do processo importante que precisa ser melhorado, identificação de uma organização com excelência no processo, contato com a organização para visita e estudos do processo, análise das descobertas e a melhoria do processo. Então, nós também tivemos uma experiência bastante interessante no Hospital Vaz Monteiro. A gente fez uma visita técnica para um hospital de referência que estava localizado no norte de Minas, eu não me lembro exatamente qual é o nome da cidade, e a gente foi de ônibus, foram equipes de todo o hospital, o pessoal de enfermagem, o pessoal da limpeza, o pessoal de nutrição, o pessoal da parte administrativa, o pessoal da parte médica. Nós fomos muito bem recebidos. Esse hospital ele era um hospital acreditado na época, que tinha um selo de qualidade. Eles fizeram palestras, nos mostraram as instalações do hospital, tivemos a possibilidade de conversar com os gestores das diferentes unidades. E na hora que nós voltamos para o hospital, a gente estava com uma bagagem muito grande de ações interessantes e que poderiam ser implementadas pelo hospital. E aí nós montamos uma equipe, estabelecemos um plano, né? Fizemos lá um PDCA. Primeiro nós planejamos, executamos, verificamos e agimos corretivamente. Então, isso é um benchmark. Isso daí pode ser, por exemplo, vocês vão investigar um órgão qualquer. E aí vocês veem que eles estão realizando algumas ações que não são legais e que podem ser melhoradas. E vocês sabem de outras organizações que já fazem boas práticas. Vocês podem sugerir melhorias a partir das boas práticas que estão sendo implementadas por outras organizações. Programas para a melhoria da qualidade organizacional. É isso que eu comentei com vocês, que está bem alinhado à gestão de pessoas. Vamos lá, vamos conhecer quais são essas ações. O primeiro programa está relacionado ao de desenvolvimento individual. O que é esse programa? É o servidor que chega na unidade, ele tem acesso a manuais, a procedimentos, ele busca informação, ele lê, ele estuda, ele aprende. Vou até trazer um exemplo aqui de um aluno que passou num edital de iniciação em extensão comigo, e eu acabei de cadastrar ele no Drive. Então, ali tem uma bagagem de informações relativas ao nosso projeto. Então, ele sozinho, né, ele vai buscar entrar nas pastas, se inteirar do que acontece, e a partir disso vai gerar um conhecimento. Um outro tipo de programa é o treinamento da administração. O que é esse treinamento? Já é uma coisa mais formalizada. É a organização, a gestão de pessoas do órgão, ele planeja esses treinamentos ao longo de um ano, ao longo de um semestre. Recentemente, acabei de participar de um treinamento de 40 horas de gestão de governança pública, oferecido pela universidade. Eu assumi um cargo, um setor, né, para fazer o controle e para acompanhar esse setor, e aí eu preciso me treinar para isso, né? Então, isso é caracterizado como um treinamento da administração. Nós, professores, anualmente recebemos da PRGDP uma lista de cursos que são ofertadas para que a gente possa se aperfeiçoar. Planejamento de recursos humanos. Planejamento de recursos humanos significa pensar que pessoas vai ocupar qual espaço. Dentro da UFLA, nós estamos vivendo nesse momento, agora no ano de 2020, mais especificamente no mês de final de maio, início de junho,
um momento de planejamento dos recursos humanos, porque houve a troca de gestão. Então, nesse momento, há uma troca de cadeiras, né? Um vai ser pró-reitor, outro vai ser coordenador, outro vai ser diretor de departamento, diretor de faculdade, né? Então, isso é o planejamento de recursos humanos dentro da organização, seria um exemplo nesse sentido. Uma outra possibilidade também é quando você vai identificar as carências e você vai precisar de abrir um concurso público. Para isso, você precisa mapear aonde eu preciso de pessoas. Padrões de desempenho. Padrões de desempenho significa acompanhar o que o servidor tem feito ao longo do tempo e avaliar se o que ele está realizando está dentro dos padrões esperados. Para isso é necessário estabelecer metas, estabelecer objetivos, e tudo isso está relacionado ao plano individual de desenvolvimento dessa pessoa. Plano de carreira significa os cargos que essa pessoa vai ocupar ao longo do tempo e como que ela vai crescer dentro da organização. Nós, servidores públicos, nós podemos crescer a cada 2 anos. E a gente precisa realizar algumas ações para que a gente atinja esse crescimento em termos de carreira. Isso está relacionado às ações de extensão, de pesquisa, de ensino, a parte de publicação, né? E em função disso, a gente consegue crescer ao longo da nossa carreira. Na carreira de magistério, a última etapa é tornar um professor titular. A pesquisa de opinião é avaliar e perceber o que os servidores estão achando das ações que estão sendo desenvolvidas. A pesquisa de opinião envolve a avaliação 360, por exemplo. Na hora que a gente fala de pesquisa de opinião, e a gente fala, por exemplo, da universidade, a CPA, que é a Comissão Permanente de Avaliação, anualmente ela disponibiliza um questionário para alunos, para professores, avaliar os serviços que estão sendo prestados. Isso é uma pesquisa de opinião. Por exemplo, a avaliação 360 é outro exemplo, a avaliação dos réus, né? São todos exemplos de pesquisa de opinião. Tratamento justo significa tratar todas as pessoas de maneira igualitária, sem diferença, sem distinção. E participação nos lucros, né? Como é que isso funciona dentro do setor público? É possível? Não é possível? Não é uma coisa muito comum, não, né, pessoal? Mas a gente consegue, o esquema de participação nos lucros no setor público, ele acontece por meio da criação de um decreto, de uma lei, que permita isso. No hospital, não, na prefeitura municipal, quando da prefeitura do Dr. Marco Xerém, ele chegou a criar um decreto para gerar melhorias dentro da prefeitura. E aí, cada servidor tinha que alcançar determinados objetivos e determinadas metas. E se aquilo ali fosse alcançado, ele iria receber uma remuneração adicional. Aí, esse projeto foi votado pela Câmara de Vereadores de Lavras, mas, de fato, acho que ele não chegou a ser implementado em função da mudança de gestão. Mas o que eu quero trazer para vocês é que isso realmente é possível e pode acontecer. Agora, já partindo para o momento de fechamento dessa aula, nós vamos falar sobre o programa de qualidade criado pelo DEME, que é o pai da qualidade, e ele estabelece 14 pontos que são importantes para a gente pensar em qualidade. E vale a pena a gente conhecer quais são eles. O primeiro é criar uma constância de propósitos para melhoria de produtos e serviços. O que é essa constância de propósito? É todo mundo alinhado, todo mundo pensando com o mesmo foco, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Na medida em que a gente cria essa constância, já é um ponto bastante interessante para a gente conseguir pensar na qualidade e na melhoria contínua. Depois que a gente cria essa constância, é necessário a gente adotar essa nova filosofia. Então, a gente tem um padrão institucionalizado, a gente precisa quebrar esse padrão e começar a entender esse processo a partir de um novo olhar. Um outro ponto importante é deixar de ser dependente da expensão de massa. Eu preciso focar na qualidade de determinados processos e não pensar num aspecto amplo. Eu preciso fazer com que cada processo aconteça com qualidade.
é fundamental cessar a prática de fazer negócios levando em conta sempre o preço, né? Então, aqui um exemplo claro dentro da Universidade Federal de Lavras, até final de 2018, na hora que ia fazer licitação para tradução de artigos do português para outras línguas, eles faziam pela modalidade licitatória de menor preço. Só que menor preço não resolve o problema da tradução, porque você ganha lá uma empresa e o que você tem de produto é um produto de má qualidade. Então é nesse sentido, se você quer qualidade, nem sempre o preço é a melhor solução. Você precisa estabelecer outros parâmetros, outros critérios que sejam factíveis e presentes lá no edital de compras. Um outro ponto é melhorar constantemente e definitivamente o sistema de produção de serviços. Isso está muito relacionado ao blueprint e ao fluxograma. É você identificar cada etapa do processo para você reduzir qualquer tipo de falha, qualquer tipo de deslize. Instituir métodos modernos de treinamento, isso é capacitação constante. Instituir métodos de supervisão, né? Alguém tem que estar checando, verificando se o que foi estabelecido está sendo de fato executado. Se não há supervisão, pode ocorrer boicote, né? E a pessoa de fato não realiza aquilo que lhe cabe. É fundamental eliminar o medo, né? Se a gente fala de qualidade, melhoria contínua, a gente tem que tem que ser possível errar, né? Lógico que a gente não quer errar, mas se tem alguma punição para o erro, isso daí pode gerar medo e resistência nas pessoas. Derrubar as barreiras entre os departamentos, é importante que todos estejam conectados, então por isso a importância da constância de propósitos. Eliminar as metas numéricas para a força do trabalho e trabalhar com metas também qualitativas, né? O que está por trás desses números, né? É muito comum, às vezes, você encontrar números que não representam a realidade, isso acontece em função de um medo. Eliminar os padrões de trabalho com cotas numéricas. Remover as barreiras que constrangem os funcionários em trabalhar por hora. Né? Instituir programas vigorosos de educação e treinamento, nessa noção de capacitação contínua. E criar uma estrutura na alta administração que exerça pressão sobre os pontos citados. O que quer dizer isso? A qualidade, ela acontece, a melhoria contínua, ela acontece se a cúpula, se o nível mais alto da organização também pensa assim. Se o nível mais alto não se preocupa com a qualidade, dificilmente ela vai ser operacionalizada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chame lá no fórum de dúvidas. Boa atividade para vocês.